Olá, damos início a mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, rogando ao nosso Mestre Jesus, a todos nos abençoe. No programa de hoje, nós vamos iniciar um novo estudo pedagógico sobre Jesus, abordando a sua didática. Vamos dar continuidade a também aprendermos, entendermos o Sermão da Montanha, vamos continuar a vida e obra de Paulo de Tarso, o grande apóstolo do Evangelho, e no final estaremos respondendo a sua pergunta. Isso mesmo, a pergunta que você enviou para que possamos fazer aqui o nosso programa. Vamos então, nesta nossa abordagem sobre Jesus enquanto mestre, enquanto grande educador da humanidade, vamos começar a conhecer a sua didática. Para isso, primeiramente, vamos aqui saber o que é didática. Nem todos estão habituados a isso, nem todos têm formação na área pedagógica ou são professores. Vamos então trazer essa definição, esse entendimento. Segundo o educador Comênios, que viveu de 1592 a 1670, considerado fundador da didática moderna, didática é a arte de ensinar, ocupando-se das estratégias de ensino e de aprendizagem. Assim, a didática é também conhecida como sendo arte de transmitir conhecimentos, como conjunto das técnicas de ensino. Na atualidade, a didática é entendida de forma mais ampla, considerada um ramo da pedagogia, tendo como objeto de estudo os processos de ensino e aprendizagem e as relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender, orientando condições e estratégias que assegurem a construção do conhecimento. Nesse entendimento, verificamos que Jesus, nosso mestre, possuía uma didática perfeita. Sabia como nenhum outro educador manejar a arte de fazer com que os educandos construíssem o conhecimento e chegassem à verdade. Informa a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, em sua obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Deixa eu mostrar aqui a obra, aqui está o livro, que é uma publicação da editora Leal, lá na Mansão do Caminho, do nosso querido Divaldo Franco. Então, aqui Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, nesta obra, nos diz Joana de Ângeles, vamos abrir aspas para as suas palavras. Ele, ou seja, Jesus, nunca se apresentou como solucionador de problemas. Antes, invitou todos a fazerem a sua parte, a se responsabilizarem pelos próprios deveres, tornando-se o educador que sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidades que a cada qual pertencem, como mecanismos falsos para atrair ou gerar proselitismo em torno de sua pessoa. Fechando aspas, essas são as palavras da Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco. Quando professores atuam nas escolas de todos os níveis, com o único intuito, mesmo que secreto, de serem vistos, de serem aplaudidos, deixando-se levar pelo orgulho e pela vaidade, esses professores não estão corretos no campo da didática. Quantas teses de mestrado e doutorado que nada acrescentam à educação, servindo apenas para exaltar a própria personalidade. E Jesus fez exatamente o contrário. Vamos agora entender o primeiro conceito, ou melhor dizendo, o primeiro princípio didático de Jesus, que chamamos de fazendo pensar, ou fazer pensar. Para isso,
nós vamos entender, trazer de um autor não espírita, mas muito importante. Ele escreveu uma série de livros sobre Jesus enquanto educador, que é o Augusto Cury. Estou mostrando o livro que nós vamos utilizar agora, que é o livro O Mestre dos Mestres, autoria de Augusto Cury. Passando a palavra a ele, então, vamos abrir aspas. O maior trabalho de um mestre não é fornecer respostas, mas estimular seus alunos a desenvolver a arte de pensar. Todavia, não há como estimulá-los a pensar se não aprenderem sistematicamente a perguntar e duvidar. Cristo era um exímio perguntador. Era um mestre que estimulava continuamente as pessoas a duvidar dos seus dogmas e a desenvolver novas possibilidades de pensar. Quem analisar com atenção as suas biografias descobrirá essa característica de sua personalidade. Há várias situações em que respondi às perguntas não com respostas, mas com novas perguntas. Olha que coisa maravilhosa isso. Muito bem. Então, Jesus, segundo Augusto Cury, era um exímio perguntador. Levava os seus interlocutores, seus educandos, a pensarem. Pois bem, vamos ver se é isso mesmo? Nós vamos, então, trazer para nós o diálogo que Jesus teve com um doutor da lei, diálogo esse que ficou famoso, porque é quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. Bom, esse diálogo está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. O diálogo inicia com uma pergunta do doutor da lei a Jesus. Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Jesus devolve a pergunta com um questionamento, que é o que está escrito na lei. Ele fez com que o doutor da lei colocasse ali seu conhecimento sobre os 10 mandamentos recebidos por Moisés, o qual, então, recitou o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A resposta estava clara e não permitia dúvida. Então Jesus conclui: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas havia para o doutor da lei um problema: definir com exatidão quem seria seu próximo, pois ele vivia mergulhado, através da doutrina farisaica, em discriminações e preconceitos, o que deu origem a mais uma pergunta dirigida ao Cristo: e quem é o meu próximo? Manejando com maestria a arte de fazer pensar, Jesus narra a parábola do bom samaritano e, ao final, indaga ao doutor da lei: qual destes 3 viajantes que passaram pela estrada te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O doutor da lei, levado a pensar, a raciocinar diante de um exemplo profundo, não titubeou e respondeu: aquele que usou de misericórdia. Jesus fecha o ensino repetindo o que já dissera, como um reforço ao aprendizado. Pois vai, e faze tu o mesmo. Ou seja, era um convite para sair do campo da teoria para entrar no campo da prática. E como o viajante não foi nomeado, o próximo passou a ser qualquer pessoa, independente do nome, profissão, status social, cor da pele, religião, opinião política, sexo, etc. Vamos reforçar? Jesus
não ensinou, não fez cátedra, levou o outro a pensar e a concluir por si mesmo diante dos fatos expostos. E como a preocupação maior era de ordem moral, entregou à mente e ao coração do seu interlocutor, que era o doutor da lei, um convite para colocar em ação o novo aprendizado. Vamos voltar aqui ao autor Augusto Cury, no livro que nós já mostramos, O Mestre dos Mestres, quando ele diz, abrindo aspas, um mestre eficiente não apenas cativa a atenção dos seus alunos e não causa náuseas quando os ensina, mas os conduz a imergir no conhecimento que transmite. Por isso, um mestre eficiente precisa ser mais do que eloquente, precisa ser um bom contador de histórias. Como tal, Cristo estimulava o prazer de aprender, retirava os alunos da condição de espectadores passivos do conhecimento, para que se tornassem agentes ativos do processo educacional, do processo de transformação. Fechando aspas, essas são as palavras de Augusto Cury. E educar, de fato, é transformar. Ou, melhor ainda dizendo, educar é permitir, é incentivar que o outro se transforme sempre para melhor, tanto com a aquisição de novos conhecimentos, quanto com o desenvolvimento emocional. Por isso que o educador precisa cativar, estimular, orientar e fazer do encontro educacional um evento prazeroso, onde o educando se sentirá livre para participar e motivado para construir conhecimentos e práticas. Augusto Cury diz, na sua obra, que Jesus, dentro da sua didática de fazer pensar, é um grande contador de histórias. É verdade, mas entendamos como Jesus usava isso dentro da sua didática de fazer pensar. Nós já estudamos aqui no programa os princípios metodológicos de Jesus. E, quando fizemos esse estudo, destacamos o uso que o Cristo fazia das parábolas. São mais de 50 parábolas relatadas pelos evangelistas, ou seja, Mateus, Lucas, Marcos e João. E isso nos dá bem a dimensão da importância que o mestre dava a essas parábolas, ao seu uso, ou seja, a contar histórias, mas histórias significativas de fundo moral, provocando sempre nos ouvintes o pensar, o sair da zona de conforto, o apreender das lições pelo uso da razão e do bom senso. Portanto, nos espelhando em Jesus enquanto mestre, os bons professores são também, ou pelo menos devem ser, bons contadores de histórias. Bons pais são bons contadores de histórias. Entretanto, vamos entender que não estamos aqui falando de qualquer história, de uma história pela história. Não estamos falando de uma história fantástica, ficcional, fantasiosa. Não, porque Jesus não utilizava a contação de histórias, as parábolas, dessa maneira. Na verdade, Jesus usava as histórias sempre ligadas aos temas de estudo, ou seja, aos temas de ensino que ele estava propondo ou respondendo a algum interlocutor. Então, sempre com essa ligação e sempre levando o educando a pensar, a refletir, não apenas sobre um conteúdo intelectual, mas principalmente, sobretudo, a visão moral sobre o tema e sua aplicação na vida. Nisso,
ao utilizar as parábolas, Jesus era mestre. Vamos então aprender com Jesus, dentro então, dessa visão didática, desse primeiro princípio, saber utilizar a contação de histórias, as parábolas, sempre com fundo moral, para fazer com que o educando pense e se sinta motivado a colocar em prática na sua vida e na sua relação com os outros o ensino moral dessa história ou da parábola. Muito bem, nós vamos continuar esse estudo sobre os princípios didáticos de Jesus no próximo programa, porque tem mais. E já deixamos aqui o convite para você estar conosco toda quinta-feira, às 5 da tarde, para realizarmos juntos este estudo. Aliás, o programa é ao vivo, nós estamos transmitindo através do Facebook e do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador, e estamos convidando você a participar. Aproveita aí o Facebook e o YouTube para digitar, para publicar, enviar o seu comentário ou mesmo fazer a sua pergunta. Bem, vamos agora dar continuidade ao estudo que estamos realizando do Sermão da Montanha. Lembrando que consideramos o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte um dos mais profundos ensinos dados pelo nosso Mestre Jesus. E dele, através da visão espírita, nós estamos extraindo, então, o entendimento do Sermão da Montanha, que todo educador deveria conhecer e deveria utilizar. E para utilizar o Sermão da Montanha, não é preciso levar religião, ou melhor dizendo, doutrina religiosa para dentro da sala de aula. Nós não estamos aqui pregando que os professores tenham que trabalhar o Sermão da Montanha através da ótica espírita. Não. Também não devem fazer isso através da ótica do catolicismo ou do protestantismo e assim por diante. Mas é entender o Sermão da Montanha do ponto de vista moral. É isso que nós temos que fazer. Nós vamos hoje destacar do Sermão da Montanha, que está no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 5, os versículos 33 a 37, e fala sobre a questão do falso testemunho. Vamos então, primeiramente, conhecer essa passagem lá do Evangelho de Mateus. Vamos abrir aspas aqui para a narrativa trazida por Mateus, que são as palavras, então, de Jesus. Ouvistes o que foi recomendado aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que não jureis de forma alguma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jurareis tampouco pela vossa cabeça, porque não podeis tornar branco ou preto um só de seus cabelos. Limitai-vos a dizer sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno. Fechando aspas, nessa passagem do Sermão da Montanha, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. Bem, nós vamos aqui utilizar duas obras espíritas que vão apoiar os nossos comentários. A primeira está aí agora na tela, que é o livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti, publicação da Federação Espírita Brasileira. A segunda obra que vamos utilizar é o livro, está aí também na tela, O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligari. Eu sempre chamo a atenção de que as minhas edições, né, os livros, são mais antigos. Hoje, eles já estão reeditados, em tamanho maior e com outra capa, mas são duas obras maravilhosas. Muito bem, vamos primeiramente para conhecer o pensamento de Richard Simonetti
a respeito dessa passagem. Não jurar, não utilizar o falso testemunho, ser a nossa palavra sim, sim e não, não. Nos diz aqui Richard Simonetti que Jesus proclama que não se deve jurar de forma alguma, porque tudo no universo é obra de Deus. Se jurarmos por alguém ou por alguma coisa, indiretamente estaremos envolvendo seu nome, ou seja, o nome de Deus. Nessas alternativas, segundo Jesus, devem ser sempre verdadeiras. Então, toda afirmativa que fizermos deve sempre ser verdadeira. O fato de alguém exigir nosso juramento significa que nem sempre falamos a verdade. E, quando o indivíduo habitua-se à mentira, nem assim merecerá crédito, porquanto para ele será fácil evocar a terra e o céu, pretendendo dar força de autenticidade às suas mentiras. Então, quando formos fazer algum tipo de depoimento, qualquer fala nossa, estejamos sempre com a verdade. E quando nos habituarmos a estar com a verdade, não precisaremos ser incitados a jurar que o que vamos falar é a verdade. Diz ainda Simonetti, no fundo, todos os mentirosos e todas as mentiras identificam-se em motivação comum, imaturidade. É ela que leva o indivíduo a mentir, seja para parecer o que não é, ou não deixar transparecer o que é, seja para não assumir a responsabilidade dos seus atos, seja por comodismo ou embotamento de consciência. É muito melhor, não resta nenhuma dúvida, estar sempre com a verdade. Porque quem conta uma mentira, para defender essa mentira, vai depois ter que contar outra mentira. E como diz o ditado popular, a mentira tem perna curta. Ou seja, um dia ela é descoberta. Diz ainda aqui o nosso Simonetti, né, que o mais importante, como estímulo ao cultivo da verdade, é o fato de que a mentira jamais resolve os problemas humanos, apenas os transfere, não raro em regime de débito agravado sob o ponto de vista espiritual. Simonetti tem razão. A mentira não resolve os problemas que nós enfrentamos na convivência humana. Não resolve os nossos problemas íntimos. Nós teremos, mais cedo ou mais tarde, o encontro com a verdade. E a mentira pode ter como consequência gravíssimos problemas espirituais que vão nos aguardar depois da morte. Não raro, em regime de débito agravado. E antes de facilitar a vida, a mentira a torna mais difícil, complicando-a. O mentiroso torna-se escravo de suas mentiras. As novelas brasileiras costumam explorar muito essa questão. Quantos aqui não vão agora lembrar de determinadas novelas e determinados personagens que se complicaram imensamente na trama justamente por inventarem histórias, por mentirem sobre si mesmos ou sobre outros. Felizmente, pelo menos na maioria das novelas, o mentiroso, que é um vilão, de uma certa maneira, ele acaba, no final, se dando mal. Vamos passar agora a palavra ao nosso Rodolfo Caligares, que também estuda essa questão do falso testemunho no seu livro O Sermão da Montanha. Nos diz aqui o nosso Rodolfo Caligares. Os judeus haviam sido proibidos pelas leis de Moisés de jurar falsamente. Jesus, porém, sempre entendendo e aprofundando essas leis, proíbe terminantemente
todo e qualquer juramento, tanto assertório como promissório, apresentando como razão para isso nada a possuirmos, realmente nosso, que possa ser oferecido para a validação de nossa palavra. De fato, nada nos pertence aqui na Terra. Tudo nos é dado por empréstimo, por Deus, nosso Pai. Então não podemos jurar por este ou por aquele, por isto ou por aquilo, porque nada nos pertence. Mas há o famoso juramento que é feito nos tribunais, por exemplo, que aquele juramento, se jura falar toda a verdade em nome de Deus, comenta o nosso Rodolfo Caligares. Jurar por Deus, sobretudo, é o que menos o cristão deve fazer. Pois, se estiver sustentando uma verdade, ela se imporá por si mesma, sem que o santo nome do Altíssimo precise ser envolvido na questão. E, supondo o contrário, então estará cometendo uma blasfêmia ou um perjúrio com o apresentar Deus como prova de uma mentira. Então, nós não precisamos jurar por Deus. Deus sabe. E se estamos falando da verdade, mesmo que ela não seja aceita de imediato, ela vai se impor com o passar do tempo. E se estivermos jurando em nome de Deus, mas falando uma mentira, nós teremos que responder por isso, não apenas perante a lei humana, mas principalmente perante a lei divina, que está gravada na nossa consciência, como aprendemos estudando o Livro dos Espíritos. Diz ainda o Rodolfo Caligares, as palavras de Jesus encerram ainda formal condenação ao mau uso da língua, ou seja, a calúnia, a impostura, as frases lisonjeiras, aos mexericos, as críticas maldosas, as evasivas, a dubiedade, aos exageros, enfim, a qualquer manifestação verbal que não corresponda à realidade ou aos verdadeiros sentimentos do coração, porque tais coisas são de procedência maligna, como afirmou Jesus. Cuidado, portanto, com o uso que estamos fazendo da nossa fala, da nossa língua. Nós estamos sempre com a verdade, procurando estar com ela, ou estamos baseando a nossa vida na mentira, prejudicando a nossa evolução espiritual e também prejudicando a evolução espiritual dos outros, realizando, portanto, perturbação na existência humana. Vamos pensar seriamente sobre isso? Que seja o nosso falar sim, sim, não, não, pura e simplesmente. Mesmo correndo o risco de perder o emprego, de ter problemas de relacionamento com alguém. Porque o mais importante é podermos dormir em paz, com a consciência tranquila. E vamos orar por aquele que não nos compreendeu por estarmos com a verdade. Mas esse tem que ser o nosso grande esforço. Quando fizermos isso, os juramentos, eles serão totalmente dispensados. Porque estaremos aqui na Terra, numa humanidade onde a mentira, a calúnia, etc., foram sepultados. Chegaremos a isso, no mundo de regeneração, quando o bem estiver predominando sobre o mal. Porque a mentira é um mal. E precisamos, então, combatê-la entrando para o campo da verdade. Quantas lições que nós tiramos, então, deste trecho do Sermão da Montanha? E aí nós vemos a profundidade do educador Jesus, que numa fala dentro do Sermão da Montanha nos levou a diversas considerações, nos fazendo pensar
esse recurso didático maravilhoso e que precisamos sempre aprender a utilizar. Bem, vamos agora continuar a vida e obra de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso é o exemplo prático, vivido do Evangelho. Porque o Evangelho não é só teoria, o Evangelho é também ação. E nós estamos acompanhando Paulo de Tarso na sua primeira viagem. Ele que está acompanhado por Barnabé. E estamos fazendo isso, vamos colocar aqui na tela, acompanhando esta obra maravilhosa de Rui Kremer, Paulo, um homem em Cristo, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. E nós hoje vamos explorar o capítulo 11, que tem por título Abrem-se aos gentios as portas da fé. Acompanhemos nossos heróis do Evangelho que rumaram para Icônio, munidos de carta de recomendação de Eustáquio a um amigo. Ao deixar Antioquia da Psídia, entraram, primeiramente, em uma meseta isolada, cercada pelas formas agressivas de vários vulcões extintos, de picos nevados e nomes estranhos. É uma região erma, da qual Schneller, a quem tanto devemos pelo levantamento científico que fez dos itinerários paulinos, se expressou como sendo uma planície representando um deserto de pó. Muito bem. Após um percurso difícil e doloroso de cerca de 120 quilômetros, os viajantes divisaram o oásis de Icônio, cujos arredores verdejantes lembravam os de Damasco, com a diferença que Icônio está a mais de 1.100 metros de altitude. Os habitantes tinham orgulho de sua cidade, que hoje se chama Cônia. Dizem que tinha existido antes do dilúvio e depois fora novamente edificada. Prometeu, em lugar das pessoas afogadas, criou outras, de barro. Desde aí os moradores falam com ingênuo orgulho de Icônio, palavra que significa imagem. Ali instalou-se uma colônia de veteranos, por ordem do imperador Cláudio. Arcontes romanos ocupavam os altos postos da administração local, sobre a qual os judeus muito ricos exerciam grande influência. Como era um centro de tecelagem de lã, Paulo não teve dificuldade em encontrar trabalho. Uma das primeiras providências ao chegar foi procurar o amigo de Eustáquio, de nome Onesíforo, que recebeu os viajantes com generosa hospitalidade. No primeiro sábado, entraram na sinagoga com as reações habituais. Sem lograr êxito com os ricos judeus, os apóstolos foram ouvidos e bem recebidos pela classe média, constituída de pagãos que chegaram a alugar uma grande sala para as reuniões, onde Paulo ministrava, todas as tardes, as lições do Evangelho. Os judeus tentaram calá-lo em vão. O apóstolo, sustentado por Onesíforo, prosseguiu com sua intrépida pregação. Enquanto os israelitas tramavam a expulsão dos evangelizadores, um incidente desagradável veio em auxílio de seus planos. Diante das variadas interpretações deste incidente, vamos entregar a palavra a Emmanuel, no romance Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Abrindo aspas. Uma jovem noiva, ouvindo ocasionalmente as pregações do apóstolo dos gentios, diariamente penetrava no salão em busca de novos ensinamentos. Enlevada com as promessas do Cristo e sentindo extrema paixão pela figura empolgante do orador, fanatizara-se lamentavelmente, esquecendo os deveres que aprendiam ao noivo e a ternura maternal. Tecla, que assim se chamava,
não mais atendia aos laços sacrossantos que deveria honrar no ambiente doméstico. Abandonou o trabalho diuturno para esperar o crepúsculo, com ansiedade. Teóclia, sua mãe, e Tamires, o noivo, acompanham o caso com desagradável surpresa. Atribuíam a Paulo semelhante desequilíbrio. O ex-doutor, por sua vez, estranhava a atitude da jovem que, diariamente, insinuava-se com perguntas, olhares e momices singulares. Fechando aspas, essa então é a descrição do fato feita por Emmanuel. Tamires e sua família criaram, em razão do incidente, situações muito penosas, das quais resultaram, por ação dos judeus junto às autoridades, a prisão de Paulo de Tarso, onde sofreu o suplício de 40 açoites menos um, acusado de blasfemo, sedutor e revolucionário. 5 dias ficou Paulo na prisão, sob severos castigos, sendo finalmente libertado. O caso de Tecla assumira proporções de verdadeiro escândalo. E Paulo, após a libertação e na primeira oportunidade, esclareceu a comunidade cristã, explicando-lhes os sucessos ocorridos. Barnabé julgava oportuno prosseguir viagem, mas Paulo resistia. Onesíforo considerou a posição da pobre moça que, segundo a tradição, se fosse novamente encontrada junto ao apóstolo, seria condenada à fogueira. Foram essas sombrias perspectivas que, segundo Emmanuel, lá em Paulo e Estevão, fizeram Paulo deixar Icônio. Não sabemos o tempo que Paulo e Barnabé permaneceram em Icônio, possivelmente pouco mais de um ano, e é provável que tenham pregado nas cercanias. O fato é que em Icônio instalou-se uma igreja firmemente assentada, que exerceria a influência sobre as localidades e campos vizinhos, condição que as ironias da história alterou, pois Icônio tornou-se importante centro religioso muçulmano, tendo sido residência dos sultões e a capital dos derviches dançantes alamística do islamismo. Assim, pela segunda vez, os missionários tiveram que interromper bruscamente sua obra, com uma saída precipitada. Tomaram o rumo do Levante para Listra, portando uma carta de recomendação de Onesíforo para sua irmã Lloyd. O território da Licaônia, que penetraram então, não era hospitaleiro. Logo que deixaram Icônio para trás, a paisagem ia tomando o aspecto de estepe. Era um território pobre e, em parte, pantanoso, no qual apenas se viam algumas pastagens para ovelhas, cabras e asnos selvagens. À frente, como sentinela de mau agouro, ameaçador, o grande cone escuro do Karadag, o Monte Negro, vulcão extinto, junto ao qual erguia-se um vilarejo montanhês. Listra, uma colônia juliana, como se pode ainda ler no altar consagrado a Augusto, descoberta do arqueólogo americano Stanton Berrett, a quem devemos o conhecimento dos sítios de Listra e Derbe, que são cidades que não existem mais. Os habitantes de Listra, como os licaônios, de um modo geral, eram bonachões, supersticiosos e ignorantes. Falavam um dialeto das altas montanhas da Anatólia, mencionado por Aristóteles e Cícero com desprezo. A estadia em Listra chegaria a ser romanesca, se não houvesse terminado tão dolorosamente. Quero chamar aqui a atenção de todos que apareceram aqui na história 2 nomes de personagens que abraçaram o Evangelho. Onesíforo, lá em Icônio, e na sequência aqui nós vamos ter Lloyd,
que também vai abraçar o Evangelho, é uma personagem importante também dos primórdios do cristianismo. Mas vamos prosseguir a história. Como a cidade fosse muito pobre, ali não havia propriamente uma colônia judaica, apenas alguns poucos judeus, e nem sinagoga possuía. Os missionários procuraram a casa de Lloyd, viúva de um grego abastado, que vivia em companhia de Eunice, sua filha, também viúva de um pagão, e do filho desta, Timóteo, um adolescente de 13 anos. Os companheiros foram recebidos nesse lar com demonstrações de carinho e sobejas provas de simpatia, o que lhes foi confortador, já que vinham de dolorosas experiências e de cansativa viagem. Bem, você já deve ter percebido que apareceu mais um personagem do Evangelho, e que vai ser importante, Timóteo, aqui ainda um adolescente. Paulo, como de hábito, abordou a necessidade de trabalhar, ao que Lloyd reagiu, dizendo que enquanto fossem seus hóspedes, não precisassem preocupar-se com a subsistência, mesmo porque Listra era uma cidade que só dispunha de 2 míseras tendas, que não fabricavam e nem vendiam tapetes. Paulo ficou vivamente impressionado com o menino Timóteo, de caráter terno, temperamento sensível e inteligência viva. Na própria noite da chegada, em meio aos respeitosos comentários da lei, Paulo, instado a falar, anunciou a boa nova, sendo suas palavras recebidas com mais vivo entusiasmo, particularmente por parte de Timóteo. Os primeiros dias foram dedicados ao repouso e à instrução de seus hospedeiros. Somente no sábado entraram em contato com a população. Na praça, aproveitando o movimento do mercado, Paulo começou a falar. De cima de uma tribuna improvisada, dirigiu-se à pequena multidão, simplória e supersticiosa. Quando se referiu às curas prodigiosas realizadas por Jesus, passou a receber sarcásticas observações. Sob o intenso fervor de sua oratória, lembrou-se da cura de uma jovem surda e empreendida por Estevão e, localizando entre o povo um pobre coxo de nascença, que lhe lançava um olhar súplice, sentiu incoercível decisão de curá-lo, a ele dirigindo-se com incrível energia, falando: Amigo, em nome de Jesus, levanta-te. O mísero ergueu-se aos gritos de júbilo, saltando sua alegria ante a multidão estarrecida. Foi quando, na sua fé ingênua, os listrenses passaram a ver nos missionários os deuses, Zeus e Hermes, descidos do Olimpo. Olha que situação que Paulo e Barnabé começaram a enfrentar. A notícia correu célere, e os sacerdotes já traziam 2 bois, devidamente aprestados para o sacrifício, que era o que se fazia na época. Quando os apóstolos se deram conta do que estava se passando, tudo fizeram para remediar o equívoco. E, em altos brados, a fim de serem ouvidos pela multidão fanatizada, Barnabé e Paulo, tomando do sacerdote a trança de couro que prendia os animais, soltaram-nos a pastar as coroas de verdes do ritual. O sacerdote e os populares quiseram protestar, mas os emissários bateram em retirada. A psicologia de multidões como esta é perigosa e mutável. Frustrados em suas crenças, certamente passaram a considerar feiticeiros aqueles que, minutos antes, eram deuses da terra. Então, Paulo e Barnabé, de deuses, passaram, então, a feiticeiros. O incidente favoreceu a aceitação do evangelho, e uma igreja foi instalada na casa de Lloyd. Cresceu a igreja, houve êxito, mas a animosidade contra Paulo e Barnabé também cresceu. Os poucos judeus da cidade entraram em ligação com Icônio e ficaram sabendo da história de Tecla, a noiva. E isso, então, se espalhou e
trataram, então, de procurar expulsar ou mesmo apedrejar a Paulo e a Barnabé. E, de fato, quando novamente Paulo foi pregar na praça, choveram as pedras. Segundo Emmanuel, valeu-lhe a interferência de um certo Gaio, cuja mãe fora curado por Paulo. E ele então foi salvo da morte, porque Paulo quase morreu com esse apedrejamento. Paulo sobreviveu, foi levado à casa de Lloyd, onde passaram a noite pensando-lhe os ferimentos. Antes que o dia raiasse, malgrado o estado deplorável do apóstolo, transpôs os muros da cidade, rumando para Derbe, distante cerca de 40 quilômetros, onde acabariam por estagiar por mais de um ano. Derbe era um vilarejo simples fortaleza, a 1.200 metros de altitude, situada nos confins da Galácia e apartada do mundo. Foi o ponto extremo oriental atingido pela missão. Tal qual Listra, tinha sido o covil dos bandidos, mas a situação melhorara no governo de Cláudio, que transformou a cidade, como acontecera com Listra, em colônia de veteranos. Como a cidade era muito pobre e não tinha comércio, também não tinha judeus. Aí, pois, os missionários não encontraram as habituais agressões. Durante os 6 primeiros meses, Paulo e Barnabé trabalharam na cidade, restabelecendo a saúde comprometida. Mantiveram-se anônimos, sem atividade proselitista. Passado este período, ficaram mais 6 meses na região, divulgando o evangelho sem hostilidades. Ali e nos arredores, surgiram importantes núcleos cristãos. Na realidade, as igrejas de Listra e Derbe foram as primeiras constituídas somente de pagãos. 4 anos haviam se passado nessa peregrinação de Paulo e Barnabé por uma das regiões da Ásia. E eles, então, resolveram voltar. Era preciso. Por insistência de Paulo, eles fizeram a viagem no sentido contrário, saindo de Derbe, indo para Listra, de Listra para Icônio, e assim por diante, revisitando os núcleos cristãos que haviam fundado. O regresso dos irmãos foi saudado em Antioquia com efusivas demonstrações de alegria. Podemos dizer que o ambiente da rua Sengon tornara-se festivo. E a comunidade reuniu-se mais de uma vez para ouvir as narrações das experiências vividas nesta primeira missão e os maravilhosos frutos da semeadura feita. Os Atos dos Apóstolos lembram este reencontro no capítulo 14, versículo 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E assim terminou a primeira viagem de Paulo de Tarso na pregação do Evangelho, levando os ensinos de Jesus ao mundo então conhecido do Império Romano. Vamos continuar essa história? Vamos. Mas no nosso próximo programa, porque Paulo vai fazer outras viagens e teremos também outras situações envolvendo a vida de Paulo de Tarso como apóstolo do Evangelho. Mas a continuidade, então, no nosso próximo programa, para o qual você já está convidado. Vamos agora para o nosso encerramento, passando a palavra aqui a você, exatamente. Você que nos acompanha, você que é o nosso telespectador, que acompanha a programação da Web Rádio Cristo Consolador, que acompanha o nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Recebemos aqui uma pergunta formulada pela Maria
Ângela, que é da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Quando Pilatos interroga Jesus, o mestre não lhe dá respostas firmes para se salvar. É fato, quando lemos os evangelhos, a sua parte final, narrando a prisão de Jesus, e quando ele é levado a Pilatos, o governador romano, para ser interrogado, em parte do interrogatório, Jesus manteve-se calado. E mesmo quando Pilatos indaga a ele se ele era rei, que era uma das acusações feitas pelos judeus, Jesus se limitou a responder: tu o dizes. E aí, enigmaticamente, para Pilatos, respondeu que o reino dele ainda não era deste mundo. Obviamente que Pilatos não entendeu. Onde será que fica esse reino? E considerou que Jesus, de alguma maneira, seria rei. Mas não chegou a ver culpa em Jesus, mas infelizmente enredado pelo sinédrio judaico, acabou acontecendo que era escolha por Barrabás e não por Jesus, e Jesus vai à crucificação. E por que Jesus não se defendeu veementemente? Porque não falou a verdade? Porque calou? Porque era preciso, como ele já havia anunciado mais de uma vez aos seus discípulos, era preciso que ele se sacrificasse para salvar a humanidade. Era necessário que se cumprisse o desígnio de Deus, o Pai, e que ele representava aqui na Terra. Por isso, na sua oração derradeira, ele deixa muito claro: Pai, faça-se a vossa vontade e não a minha. Portanto, ao perceber que, de fato, nós, os seres humanos, não estávamos ainda no nível de compreendê-lo, que nós, seres humanos, não tínhamos conseguido apreender a lei de amor, no amai-vos uns aos outros. Jesus, então, compreendeu que era necessário cumprir o planejamento divino que havia sido feito para a sua vinda aqui à Terra. Entregar-se, porque essa entrega na crucificação é que marcaria para sempre a humanidade e que reforçaria a fé dos discípulos e demais seguidores. E ele cumpre fielmente o que promete, porque ele disse que voltaria, e voltou 3 dias depois, no chamado fenômeno da ressurreição, que nós espíritas compreendemos como um fenômeno de materialização do espírito através do seu perispírito ou o corpo espiritual do espírito. Por isso que Jesus não fez uma altercação ali com Pilatos, não fez um debate com Pilatos e nem usou o seu poder espiritual contra Pilatos. E ele até disse a Pilatos: você só tem poder sobre mim porque assim o Pai o permite, porque assim é necessário que se cumpra o desígnio do meu Pai, porque do contrário, você não teria nenhum poder sobre mim. Então é assim que nós, à luz do Espiritismo, compreendemos porque Jesus não fez uma defesa veemente de si mesmo diante de Pilatos. Bem, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Convidando a você para estar conosco toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, transmitindo através do Facebook e do YouTube. Muito obrigado pela sua participação. Que Jesus, nosso Mestre, nos envolva em vibrações de amor, que prossigamos sempre aqui na nossa existência humana, com fé, com confiança, acionando a nossa força de vontade para instaurar o bem e o amor na humanidade. Jesus nos abençoe. Um grande abraço a você e até o nosso
próximo encontro.